André, puxando um pouco da nossa história, a gente, após ali a proclamação da República, a gente teve um período grande ali que considerado a Era Vargas. Naquele período existem muitos registros de censura, né? Depois teve um período, digamos, que o Vargas não estava no poder, aí entrou o que se chama de ditadura militar. Depois a gente teve a Constituição de 88. Esse período da Constituição de 88, até mais recentemente ali, tendo em vista 2019, por ali, onde voltaram a ocorrer alguns capítulos de censura no país. Você enxerga esse período desde a Constituição de 88 até 2018, 2019, como um período em que o Brasil viveu uma certa estabilidade de censura? Ou não? A censura é uma constante no país e ela só se intensifica e ela fica mais morna em alguns momentos? Como você enxerga isso? Estabilidade de censura, você está pensando em estabilidade e ausência de A censura. ausência de censura, exato. É, porque é isso também. A gente estabiliza aqui só a censura, não é uma coisa estável no país. Censura, sim. Autoritarismo, não. O Brasil sempre foi autoritário. Nós todos somos autoritários. Nós todos. Outro dia eu publiquei um artigo e uma colega que se diz defensora da liberdade de expressão, quando eu fui ver, ela tinha me denunciado. Falou pro outro, olha, não divulgue o artigo do fulano, porque, pô, mas você está defendendo... Porque eu dizia que a liberdade de expressão não pode ser absoluta, e ela dizia que sim, que precisa a liberdade de expressão ser absoluta, só que em nome da liberdade de expressão absoluta foi me restringir para os meus colegas. Bom, então esse tipo de visão é uma visão autoritária. E acontece muito com os defensores da liberdade. O brasileiro é culturalmente autoritário. Agora, períodos de censura, a gente realmente, de 88 para cá, a gente pode dizer que até 2019 a gente teve certa estabilidade em relação à liberdade de expressão. A partir de 2019, eu marco isso com o início dos inquéritos das fake news, o 4781, que começa em abril de 2019. De lá para cá, a gente passa a ter aí sim uma estabilidade da censura, né? Uma censura imposta e com isso, inclusive, uma certa desidratação dos demais poderes que não o judiciário. Então, a gente tem um protagonismo do STF, porque o STF passa a ser os inquéritos passam a tramitar apenas no STF, esse protagonismo faz com que os demais poderes se esvaziem. Eu chamo de 2019 para cá o que tem acontecido no Brasil de jurisprudência de exceção, né? Jurisprudência de exceção, mas a gente, com o tempo, passou uma estrutura de exceção, em que os demais poderes perderam a força e a gente passou a ser governado pela Suprema Corte. Isso aconteceu. Se você... algumas pessoas me perguntam assim, a gente pode dizer que há uma ditadura no país? Se você pensar que ditadura é um soldado, um cacetete entrando na redação e levando você para o porão, não temos. Mas se você entender ditadura como um período em que um poder se sobrepõe a todos os demais, esvaziando-os, a gente pode dizer que sim. Então é algo muito nocivo. Muito nocivo. A gente tem um protagonismo hoje da Suprema Corte que não apresenta apenas censura, mas que esvazia a possibilidade de que os demais poderes enfrentem os seus excessos. Uma das características mais marcantes, ou talvez um dos direitos mais marcantes do legislativo, é confrontar-se com o judiciário e com o executivo para conter os seus excessos, que é o que a gente chama em direito de freio, sistema de freios e contrapesos, né? Eu até brinquei outro dia, a gente podia chamar isso de freios e contrapesos, mas esses freios e contrapesos, eles servem justamente como uma forma de enfrentar o abuso do outro, né? Pô, se você não tem força e o outro tem mais que você não consegue fazer isso. Esse é um ponto sem volta que eu acho que a gente está vivendo. Poderia detalhar um pouquinho mais essa jurisprudência de exceção? Assim, pensando que de 2019 para cá foi talvez o marco dessa, vamos dizer, dessa volta da estabilidade da censura. O que seria de fato, como é que seria a linha do tempo disso, de 2019 para cá e onde estamos agora? Bom, em abril de 2019,
começa o inquérito 4781. Ele é... Claro, tem alguns fatos políticos anteriores a esse fato que eu vou dizer, mas ele nasce basicamente com a censura à revista Cruzoé, que à época eu tinha publicado uma capa, O Amigo do Amigo de Meu Pai, lembra-se disso? Que mencionava um dos ministros do STF. Então ali há uma censura. O inquérito das fake news, que é esse 4781, começa ali. Curiosamente, a revista que tinha um documento de delação que se referia por isso a capa, O Amigo do Meu Pai, porque, enfim, o delator mencionava esse ministro dessa forma e disseram que aquilo era uma fake news. Uma semana depois descobriram que o documento era verdadeiro. Então, o inquérito das fake news começa com uma fake news que não era fake news. Então, a coisa já começa aí. E eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news. Né? Eu tenho esse título no meu currículo porque eu advoguei para a revista nesse caso de censura. E eu posso te dizer que tudo o que eu vi ali, que é o que eu conto até no meu livro, Censura por Toda Parte, eu conto esses bastidores. Mostrar o livro aí, Júlio. É um diário ali da atuação. Não é um livro jurídico, que livro jurídico é chato a beça, né? Advogado é chato a beça, né? Ninguém suporta advogado, imagina livro de advogado. Mas não é um livro para advogado ou de advogado. É um diário de bordo da atuação. As coisas que eu vi ali acontecem até hoje. E por isso que eu digo que inicia-se uma jurisprudência de exceção. O que acontecia? Por exemplo, você não ter acesso aos autos do inquérito, você não conseguia que o seu recurso fosse julgado, enfim, tudo que hoje a gente vê as pessoas reclamando, os advogados, de todos esses inquéritos. Hoje tem mais de 10 inquéritos que são puxadinhos desse primeiro 4781, e tudo aquilo já acontecia. Então tem um modus operandi que se estabilizou. Por isso que eu digo que é uma jurisprudência de exceção. Por que exceção? Veja, esse negócio do acesso aos autos, existe uma súmula do STF, a súmula número 14. A súmula diz o seguinte, que todas as partes e todos os advogados têm que ter acesso à íntegra dos autos, dos inquéritos ou dos processos. Pô, a súmula vinculante do STF, ou seja, é uma súmula que o STF faz e precisa vincular todos os demais tribunais estão vinculados a essa súmula deles. Eles não cumpriram. Então como é que você pode ter uma súmula vinculante em relação aos demais tribunais e você próprio não dá o exemplo de cumprir? Claro que isso é uma exceção. Essa competência absoluta do STF, enfim, todo esse arsenal de coisas que ali nasce, até hoje se mantém, né? E então esse é um ponto grave. Eles vão justificando as decisões posteriores nas anteriores. Só que a anterior é viciada. Então, óbvio que, enfim, isso cria uma jurisprudência, mas é de exceção. Uhum. E dentro da história política brasileira mais recente aí, pegando desde 2014, que foi o que aconteceu politicamente, culminou no impeachment da Dilma, e depois a gente teve ali o período Michel Temer, aí teve a nomeação de um novo ministro ali dentro do STF. E como que você enxerga esse período histórico desse protagonismo atualmente do judiciário, do STF? O que você enxerga em relação ao que tinha acontecido, né? Porque parece que iniciou com uma onda que varreu o Congresso, né? O Legislativo sofreu os impactos, ele chegou até o Executivo com a queda da Dilma, e parecia que essa revista, no caso, essa censura, parecia que estava chegando em um outro momento, que é o que muitos argumentam, né? A Lava Jato estava se desdobrando para cima de outras coisas. Você enxerga também nesse sentido? Isso eu não vi, mas eu intuo que essa tenha sido, de fato, a motivação política desses inquéritos. Muito provavelmente o avanço da Lava Jato, não só da Lava Jato, mas havia ali uma chamada Lava Toga, lembram-se disso? Que também dialogava ali com a possibilidade de juízes serem investigados, os lobbies feitos em Brasília e etc. Tudo isso vinha sendo... Enfim, esse era o caminho da imprensa à época, inclusive dessa revista, à época que estava muito forte, né? Era uma revista que tinha expressão, né? Tinha liberdade de expressão e expressão também.
Então, eu creio que foi um choque de desordem, vamos dizer assim, das cortes, no sentido de, parem de falar disso, né? É curioso, a gente tem às vezes isso no Brasil, né? A gente teve há pouco tempo atrás também uma divulgação de áudios que foram feitos, né, dos gabinetes aí dos ministros pelo Glenn, disse lá que tinha 6 gigabytes, publicou na Folha e parou. O que aconteceu? A gente não sabe, né? Então, de vez em quando essas coisas acontecem. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. A imprensa, eu acho que o trabalho da imprensa no Brasil é um trabalho muito difícil, porque o jornalista, por mais que ele queira ter a sua liberdade plena, ele sempre está submetido a alguém que tem um negócio, que é o dono do veículo, e o dono do veículo precisa fazer o seu negócio não quebrar, né? Então é complicado, é bem complicado por isso. Nesse aspecto a gente vê a liberdade de expressão impactando o negócio, né? Diretamente, né? Claramente. Sim, isso é muito comum. É muito comum. Jornalistas relatam isso a toda hora. Pô, recebemos aqui um telefonema, ou, enfim, o juiz ligou para a redação para reclamar, alguém pediu a cabeça de alguém. E esse é o ponto, esse é o grande ponto do país. A gente tem qual o pacto que a gente tem em relação à liberdade de expressão? Nenhum. O pacto que a gente tem é, de alguma maneira, saber que se o poder não se sentir servido pela iniciativa privada, vai haver alguma retaliação. Isso é inviável. É inviável. A gente tem um país inviável do ponto de vista econômico. Tá certo mesmo o investidor estrangeiro de achar que não dá para investir aqui. Pô, não dá para gente investir. Imagina o estrangeiro que tem opção. Então, é claro, você olha para uma situação dessa e ou isso se equilibra de alguma forma ou não tem. É um dinheiro que você não sabe onde vai parar. Como é que você pensa em ter aqui um negócio? Eu me lembro que há um tempo atrás uma empresa inglesa procurou meu escritório e falou assim, eu estou fazendo aqui uma política de governança mundial e a gente quer saber de que maneira que funciona a justiça do trabalho aqui no Brasil e tal, como é que a gente lida. Enfim, resumo da ópera. Desistiram de incluir o Brasil na política de governança. O Brasil foi o único país que foi excluído, porque ele não conseguiu entender coisas básicas. Pô, por que o acordo coletivo não é mais fácil que o individual? Pô, não é bom um acordo coletivo? A gente explicava, né, que o sindicato interfere, nem sempre o interesse coletivo ali é o do trabalhador. Os caras não entendiam, não entendiam. Uma vez um amigo meu que advogava para num grande escritório aqui, e ele me contou que um cliente japonês ligou para ele e falou assim, eu quero saber se o meu processo, qual é o percentual de chance de eu perder o processo. Ele falou, eu não consigo te explicar isso. O cara ficou revoltado, não conseguia entender como é que não tinha um percentual, como é que ele não conseguia contingenciar a chance de perda ou ganho de um processo. Consegue. Pode acontecer para lá, pode acontecer para cá. A gente nunca sabe. Numa situação em que a Suprema Corte, ela em vez de dar a última palavra, ela passa a dar a primeira sobre todo e qualquer assunto, e de uma forma que a gente não sabe muito bem qual é o interesse envolvido, por qual razão, cada ministro vê de uma forma. Como é que você lida com isso? Né? Se você tem uma situação em primeira instância, uma decisão bizarra, uma decisão esquisita, bom, eu vou recorrer, eu sei. Antigamente era assim, eu recorria, eu sabia que quando aquilo batia na Suprema Corte tinha uma chance de ser revertido. Hoje não, hoje você tem, os processos começam na Suprema Corte e não vai ter recurso, porque é a última instância. Então, como é que você lida com a segurança jurídica? Explica para o teu investidor que vale a pena botar dinheiro. Então, não tem jeito, ou há um pacto, e não só um pacto das elites, como a gente estava falando, mas um pacto em que o próprio legislativo consiga
colocar alguns itens da nossa Constituição de tal maneira que exista um equilíbrio entre os poderes. Hoje há um imenso desequilíbrio, não tem pacto que resista, de elite nenhuma a isso. Perfeito. É porque ouvindo você falar, Não quero deixar ninguém deprimido, mas Não, Mas tá difícil nos últimos papos, né, que a gente tem. eu acho, e eu até trouxe essa provocação no dia que a gente grava, eu publiquei uma newsletter quase que me opondo à visão dos dois últimos convidados sobre investir em Brasil, que os dois estão bem pessimistas com o Brasil, e a gente, na visão de investidores de empresas que olha para o longo prazo, a gente sabe que, infelizmente, né, talvez o lado bom de tudo que o Brasil passa é que também o Brasil sempre foi um mar revolto, com muitas dificuldades, tanto econômicas quanto jurídicas, e a gente sabe que as grandes e boas empresas, elas tendem a passar por isso, né? Talvez balança bastante, mas elas tendem a sobreviver, né? Afinal, a economia precisa delas, né? Mas a minha reflexão que eu estava fazendo é que, bom, sempre que a gente fala alguma coisa de política, a gente pensa, mas na próxima eleição isso pode mudar, na próxima eleição. Mas este problema, ele não passa pelas urnas, certo? Assim, tem que haver, de fato, esse acordo, ou essa negociação que foge da sociedade, ou como a sociedade pode tentar promover uma mudança nisso. São dois níveis, tá? Então a sociedade civil, vamos dizer assim, ela precisa entender como ela foi culturalmente formada para enxergar o capitalismo como algo ruim e o Estado como alguém que precisa tutelá-lo. O que é bizarro, né? Se você olhar, tem gente que chega e fala assim, não, eu acho importante que o Estado diga se o meu filho pode ou não assistir a peça de teatro, enfim, fica buscando essas restrições no sentido de é importante o Estado colocar limites. O Estado não consegue fazer nada de útil, né, daquilo do básico. A gente ainda quer que ele faça mais e mais e mais e mais. Quer dizer, você percebe, as pessoas sequer... A mesma pessoa que fala assim, o Estado não serve para nada, é a que pede que o Estado diga que filme que o filho dele pode assistir. Ela não liga uma coisa na outra. Então a gente precisa culturalmente reconstruir uma visão de para que nós queremos que o Estado sirva. É para tudo, é para nada, é para o mínimo, é para o máximo, é o meio do caminho. Isso é cultural. E chegamos num acordo. Vai ter gente que vai enxergar de um jeito, vai ter gente que vai enxergar do outro. A gente precisa criar um meio termo. Senão, não tem como sair do lugar. Alguém de direita vai chegar e falar assim, Estado mínimo. O outro vai falar de esquerda, Estado máximo. E vamos passar o dia inteiro, máximo, mínimo, máximo, não sai nisso. Ou a gente reconstrói do ponto de vista teórico com livros, com debates, com discussões e etc, etc. Isso passa por universidades não terem só professores de esquerda, isso passa por ONGs de direita serem importantes, isso passa por haver alternância no poder, isso passa, você percebe, para que haja um equilíbrio. Mas tem também uma questão de governo que nós entendemos que presidente não é tudo. Então a gente só se importa com qual presidente que está lá. Entrou um de direita, o mundo agora é de direita. Não é verdade. Então de esquerda, o mundo agora é de direita. Não é verdade. Então de direita, ele vai comer na mão de quem está embaixo se a estrutura não estiver formada e vice-versa. Então as pessoas precisam começar a entender a importância do Senado, a importância de você... dos demais votos. E esses senadores e esses deputados precisam compreender a relevância de reestruturar o país, de tal modo que você não tenha mais a possibilidade de que um poder se sobreponha aos demais. Se você tiver um equilíbrio de força entre legislativo e judiciário, que é uma coisa que a gente não tem hoje, e se você tiver universidades com diversidade de opiniões, por exemplo, escolas que pensem de forma diversa, enfim, se a gente tiver uma estrutura equilibrada em todos os lugares,
a gente tem uma chance de aí sim fazer um pacto. Sem isso, não adianta nada. Você chega e fala assim, tirou um presidente e colocou outro. Toda a estrutura de baixo está viciada de outra maneira, que não é a que o presidente pensa. O que adianta? Você coloca lá senadores ou deputados de direita, os caras não sabem nem o que estão fazendo lá. Coloca de esquerda, os caras não sabem nem o que estão fazendo lá, não sabem nem o que é esquerda e direita. O que adianta isso? Você entende? Então, o ponto é realmente nós reconstruímos teoricamente esse país e chegamos ao meio termo. Não, senão a gente vai ficar sempre numa turbulência eterna que faz com que a gente vá tocando, porque o Brasil é um país tão grande que os negócios vão indo, né? As coisas vão funcionando, a coisa... Tem uma frase que eu acho muito boa de uma música que chama A Cara do Brasil. É do Pedro Luiz e a Parede. E o refrão da música diz assim: a gente é torto igual Garrincha, a gente é torto igual Garrincha aleijadinho. Ninguém precisa consertar. Se não der certo, a gente se vira sozinho. De certo, então nunca vai dar. Assim, se a gente se acostuma com... Porque vamos andando com as coisas erradas, tá errado, mas tá indo, tá errado, mas estamos caminhando. Isso tem tudo a ver com o tamanho do Brasil. A gente vai caminhando, mesmo que tudo dando errado, a gente nunca vai se importar em consertar. Você pega... Outro dia eu vi um músico português dizendo assim, porra, aqui em Portugal a minha turnê demora uma semana, porque eu saio para cidades. Então se eu não dialogo com outros países, se eu não vou para o Brasil, eu não tenho como viver. Aqui não, né? A gente tem cantores, artistas que não tem a menor pretensão de sair daqui. A gente tem um universo brasileiro que vai se acochambrando e a gente vai se acostumando com isso. Esse é um problema. André, você citou a Constituição no começo do papo e agora também. Você não chegou a colocar a Constituição como uma fonte original de algum problema, né? E recentemente o Barroso deu uma declaração que você até comentou no Twitter, e ele disse que as 3 razões pelas quais o STF se mete tanto na vida do país, né? A Constituição é muito grande, há muitos recursos, muita gente pode acionar a corte. E aí você colocou, ou seja, a culpa é da Constituição, dos recursos e do povo. Queria que você elaborasse um pouco mais sobre a sua visão sobre a Constituição brasileira em relação à liberdade de expressão, os impactos disso na liberdade econômica e isso daqui que você quis dizer, né? Então, vamos culpar a Constituição, o povo e os recursos. Porque existe o Supremo tem um método que chama repercussão geral, ou seja, os recursos, os temas só são julgados se houver repercussão geral. O que isso quer dizer? Nada. Qualquer coisa pode ser, né? Repercussão, isso é da minha cabeça, fontes da minha cabeça. Repercussão geral não é tão subjetivo que qualquer coisa pode encaixar como repercussão geral ou não. Então, não é verdade do Barroso que essa é a causa dos problemas. A causa dos problemas é porque eles fazem pescaria de temas que lhes interessam e todos lhes interessam. Esse é o ponto. A Constituição tem um perigo nisso, que é ela ser muito longa, muito grande. E por ser muito grande, qualquer coisa pode ser escolhida pelo Supremo. Então o problema não é a Constituição, o problema é a ambição do Supremo em julgar qualquer coisa. Parece um pouco aqueles... sabe blogueiro que fica, o influenciador, né? Influenciador que fica ali, ai meu Deus, saiu um tema, preciso falar sobre ele. Eu fico imaginando que eles pensam assim, meu Deus, estão falando, eu preciso dar 24 horas para fulano se manifestar sobre isso, esse tema precisa vir para cá, porque não é possível, tudo hoje passa pelo Supremo. Isso é muito ruim. E por que isso é muito ruim? Porque eles precisam ser o residual, né? Todo mundo discute, opa, chegou no Supremo, agora é a hora de pacificar. Se eles discutem tudo, eles vão ser a polêmica vai começar neles, eles vão ser os polemizadores e não os pacificadores. Esse é o grande problema. Agora, o Barroso tem razão no sentido de que a Constituição permite que eles façam isso, mas a culpa não é da Constituição. A culpa é da ambição deles.
E se a nossa Constituição fosse menor, eles iam dar um jeito de também falar de tudo de outra forma. Não é esse o ponto. Mas a Constituição ser muito grande, ela tem diversos problemas, né? Por exemplo, nós temos uma dificuldade de ensinar a Constituição. Nós temos uma dificuldade de entender o que é constitucional ou inconstitucional, até onde vai o direito constitucional, de que maneira que a gente lida com essa Constituição gigantesca. Se você vai, de novo, por exemplo, norte-americano, se a gente pega as emendas, né, a primeira emenda, a segunda emenda e tal, enfim, a gente tem ali pouquíssimas, quase mandamentos constitucionais. E pronto, é bem claro, todo mundo conhece, todo mundo sabe. É inviável você, por exemplo, dar uma aula de direito constitucional e tratar de todos os temas. Passar por um curso de direito constitucional e abordar tudo. Alguém conhecer a Constituição é inviável. Então a gente tem um elefante branco, e esse é um problema sério. E por que isso aconteceu? Porque é uma Constituição medrosa, feita por constituintes que ficaram com muito medo da ditadura militar voltar, né, aquele período pós-ditadura, e esse medo fez com que eles falassem, não, vamos tratar de tudo aqui, vamos colocar tudo como constitucional para que não haja perigo de leis ordinárias serem revogadas, enfim, uma falta de confiança, portanto, no próprio país. Não, vamos deixar tudo aqui com a gente. E aí ficou tudo aquilo maltratado. Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo? Clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.